Ai, assim coração de mãe aperta, né? Inclusive eu tô aqui com a Bárbara Reck, que é consteladora familiar e também está esperando um bebê de 29 semanas, a Violeta, né? A Violeta. Olha só, a gente pode até tirar foto depois de barrigas. Estamos grávidas. Bárbara, que bom te ter aqui. Um prazer estar de novo com você, Sally. Obrigada por convite. Esse assunto é sensacional e eu vejo cada vez mais gente interessada querendo saber o que é constelação familiar, né? Corre muito zum, às vezes as pessoas não sabem explicar. Então eu vou te pedir para esclarecer para o nosso telespectador o que é essa técnica da constelação familiar, como é que funciona e qual é o foco dela, né? O que ela pretende resolver, digamos assim. Na verdade, né, a constelação familiar não é uma técnica. É uma filosofia de vida, é um caminho que nós escolhemos para viver melhor, de forma mais leve. Né? Foi criada, desenvolvida lá na década de 80 por Bert Hellinger, um alemão, e hoje, na verdade, quem está à frente, mais atuante, assim, é a esposa dele, Sophie Hellinger, que contribuiu muito na evolução também das constelações familiares. Né? Hoje nós, na verdade, falamos as novas constelações familiares. É um movimento muito profundo, né? E, enfim. Na verdade, a pessoa que constela, ela traz uma questão difícil, né? Todos nós temos questões difíceis. Então, a pessoa que chega para constelar, ela já está cansada de repetir padrões na sua vida, padrões destrutivos, né? Então, ela vem a fim de transformar isso. E tem a ver, claro, como fala, constelação familiar com a nossa família, com o nosso sistema familiar. Então, o que o Bert Hellinger percebeu, né? Ele percebeu que nós somos parte de uma consciência familiar, que está acima da nossa consciência individual e abaixo do inconsciente coletivo descoberto por Jung, né? E nós somos totalmente fiéis a essa consciência familiar, que é uma consciência arcaica. Então, ele percebeu que nós somos guiados por leis universais, né, as quais ele denominou as ordens do amor. E são 3 essas leis. A lei do pertencimento, que nos diz que nós pertencemos, né, quer isso seja bom para nós ou não, quer nós aceitemos ou não, nós pertencemos e os membros da nossa família pertencem também. Sim, todo mundo veio de algum lugar. Exato, no momento que acontecem exclusões, começam os nossos problemas. Então, por exemplo, quando eu digo assim, aquela pessoa é má e eu não aceito aquela pessoa fez algo que não me agradou, eu não aceito aquela pessoa, então eu excluo ela. E o sistema familiar não tolera essas exclusões. E aonde há exclusões, como eu disse, nós temos problemas depois na nossa vida. E também ele descobriu que há a lei da hierarquia. Né? A lei da hierarquia nos fala da precedência, então os mais velhos vieram antes, os nossos pais, os nossos avós e assim por diante. Então, se nós não respeitamos a lei da hierarquia, ou seja, eu me acho maior do que a minha mãe, maior do que o meu pai, do que os meus avós, eu faria melhor do que eles fizeram, a vida vai tratar de me mostrar que não, que eu tenho o meu lugar dentro da família, o meu lugar de pequeno, né? E as pessoas e nós naturalmente fazemos isso, nós julgamos porque nós entendemos que não, eu não recebi o suficiente, né? Eu deveria ter recebido mais dos meus pais, do meu sistema familiar. Então, a vida vai tratar de me mostrar, que não, que eu sou pequeno, que eu sou o filho e que eu recebi muito, né? E me diz uma coisa, Bárbara, tem aquela questão de honrar os próprios antepassados. Uma vez, eu acho que tu já me explicaste isso e é bacana de explicar para os nossos telespectadores, de saber olhar, e aí quando tu fala realmente em julgamento, acho que entra isso de não julgar o passado, mas não julgar também as pessoas que de certa forma fazem parte do que a gente se tornou. Então, essa questão toda do honrar, né? E agora, e como é que isso funciona na prática? Como é que a gente consegue inserir isso no nosso dia a dia para realmente começar a exercitar esse tipo de postura? Porque é difícil, né? A gente mudar a chave.
Na verdade, a vida vai nos apresentar o tempo inteiro. A vida nos apresenta mensagens, né? Então, por exemplo, assim, a Ali atrai sempre aquele mesmo tipo de situação. Por exemplo, o meu trabalho não é legal e eu vou resolver a minha vida quando eu mudar de empresa, quando eu tiver outros colegas de trabalho, um outro patrão. Então, vou mudar de trabalho e a minha vida está resolvida. Como se tudo fosse se resolver por si só. E o que nós observamos é que, geralmente, a pessoa muda de trabalho, muda de país, muda de cidade, enfim, mas aquela situação novamente vem para ela, né? Ela anda em círculos, então, quer dizer, está dentro dela a questão. E são essas questões difíceis que as pessoas trazem para a constelação familiar. Então, quando tu pergunta como eu posso lidar com, praticar isso no meu dia a dia, observem o que é difícil hoje, né? Aquilo que é difícil para a pessoa hoje. Às vezes é um relacionamento que é muito difícil. Às vezes é o trabalho, como eu falei. Às vezes é uma enfermidade que vem para ela. É a mensagem que a vida traz que algo precisa ser transformado, né? Então, quando há uma dificuldade, é porque há um pedido de mudança. E essa mudança sempre é para levar a pessoa em direção a mais vida. E a constelação familiar, ela auxilia a pessoa nesse processo, no sentido de fazê-la enxergar aonde está o nó. O que dentro daquele sistema familiar não foi respeitado? Quem não foi respeitado? Quem foram as pessoas excluídas? Quem não foi honrado, como tu mesma colocou antes? Então, nós vamos na constelação familiar olhar de fora para o que realmente acontece, sem julgamentos, né? Sem julgar. Esses são bons, esses são maus. E essa dinâmica, ela acontece de forma individual ou são várias pessoas que estão ali abertas para tratar das suas constelações familiares e que auxiliam nesse processo? Existem as constelações individuais, né, onde a pessoa trabalha de forma individual, em consultório, com o seu terapeuta, e também as constelações em grupo, que é a forma como eu trabalho. Eu trabalho somente com grupos. Então, a pessoa vem de forma individual, colocar a sua questão de forma individual, sempre lembrando que não são todas as pessoas que chegam que serão consteladas, porque a pessoa ela tem que estar num movimento para que a constelação dela aconteça. Não é assim, a minha amiga constelou, me falou que é maravilhoso constelar e eu estou super curiosa para saber o que vai aparecer na minha constelação. Quem vem dessa forma, constelar, não vem num movimento, né? Como eu falei, as pessoas que chegam realmente para constelar, elas já estão cansadas do que elas estão vivendo, porque isso se repete na vida delas, a ponto delas cansarem. Então, essa pessoa está muitas vezes pronta, num movimento para constelar. Então, ela vem e traz a sua questão, né? E nós vamos olhar através do grupo, das pessoas que estão no grupo, que representam a ela, a questão dela, a outras pessoas da família dela, e um movimento se inicia em uma constelação, que é muito profundo e é muito curador para aquela pessoa e o sistema familiar dela. É um movimento muito sutil, que acontece num outro nível, né? Num nível espiritual mesmo. E acontece, quando tu fala em constelação familiar, a gente está se referindo apenas às pessoas que estão presentes à nossa volta, ou isso envolve também muitos membros da família com os quais a gente nem teve muito contato, enfim, que já faleceram, mas que podem ter deixado ao longo das gerações a sua marca? Sim, como eu disse, né, a questão que me leva a constelar é o problema que eu tenho hoje, no momento presente na minha vida. Porém, o que passa comigo hoje é um espelho do que já passou lá atrás e não ficou bem resolvido. Os conflitos que ficaram em aberto. Então, os conflitos que os nossos antepassados viveram, inclusive aqueles que nós não conhecemos, e não houve um fechamento. Então, esses conflitos, eles deixam sentimentos de raiva, vergonha, medo, culpa, sentimentos que não foram elaborados. E essas memórias são passadas para as próximas gerações, que por amor se engancham nelas
e reproduzem na sua vida, de alguma forma, aquele conflito, a fim de que naquela geração, seja através daquele evento que aquela pessoa traiu, esse conflito seja transmutado, resolvido, transcendido por aquela pessoa e também naquele passado ancestral. Né? Então, sim, a situação que eu atraio hoje, o evento, a questão difícil, é um espelho do que já passou e não se acomodou. É que se a gente for pensar em eventos traumáticos, acho que daí fica mais fácil da gente conseguir compreender, né? Em eventos traumáticos que alguém lá atrás da nossa família passou, é inevitável que se isso não foi bem resolvido em algum momento, vai deixando realmente uma carga que vai passando de geração em geração mesmo, ainda mais considerando que hoje a gente está num momento de muita busca por autoconhecimento, né? Mas não era assim. Sim. Então hoje a gente está tendo talvez essa possibilidade de fazer essas intervenções e realmente fechar algumas pendências familiares. E, na verdade, hoje nós temos diversas oportunidades, ferramentas, né, filosofias de vida, nós temos muitos caminhos à nossa disposição, né, em prol do nosso desenvolvimento pessoal, né, e a constelação familiar é um desses caminhos, né, Ali? Então, assim, o que tu diria para quem olha para a constelação familiar e pensa, será que isso é para mim? O que tu acha que é um sinal de que sim, pode auxiliar? Porque tu mesmo conversasse, se é só por curiosidade, talvez tu não esteja pronto para fazer esse movimento. O que tu acha que a pessoa tem que se sentir assim como sendo, não, eu tô apta, eu acho que eu tô aberta para isso? Isso, o movimento é sempre da pessoa, nunca é de um amigo que quer que ela faça, do companheiro, porque eu recebo muitas pessoas, inclusive, que trazem o seu companheiro até a porta. Querendo resolver o problema. A nossa porta, né? Assim, ele precisa constelar, então aquela pessoa não está preparada, em geral ela não está preparada. Né? O movimento é dela, a decisão é dela, e sempre vem, como eu falei, desse ponto. Eu já não suporto mais essa situação e eu quero olhar para isso, eu quero fazer algo com isso. O movimento é da pessoa, não é o constelador que vai salvar a pessoa. O constelador vai conduzir a pessoa, auxiliar a pessoa nesse movimento, mas não é ele que faz o caminho por ele, né? Eu já fico louca para fazer isso aí também, mas agora não tem jeito, né? A mudança é uma porta que se abre por dentro, né, Bárbara? Requer que a pessoa esteja pronta e queira, como tu mencionaste mesmo, remexer às vezes em algumas coisas que podem doer, mas que fazem diferença. Sim, como eu disse, a pessoa que ela decide fazer uma constelação, se trabalhar, ela vem muito responsável já, né? Então, com dor, claro. Toda pessoa que tem uma questão difícil, ela tem dor, mas ela vem muito responsável para a constelação, ou seja, ela está afim, como eu disse, de olhar e se responsabilizar por aquilo que ela vê na constelação. Bom, esse assunto é extremamente instigante, já recebemos algumas mensagens aí falando da abordagem ótima da Bárbara. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Bárbara. Obrigada, eu, É um Ali. assunto apaixonante.